nome, porque dele, para ele são todas as coisas. Há curas, há restauração, há renovo, há vitórias financeiras, portas dos céus foram abertas, destravadas no mundo espiritual, correntes quebradas para a glória do teu nome. Nós levantamos o teu nome, essa noiva aqui, essa noiva nessa igreja te exalta. Ah, Senhor, muito obrigada pelos milagres que aqui aconteceram nesta noite. Pai, que cada um deles volte para sua casa com esta fé, essa confiança de que muito mais o Senhor está fazendo, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Podei vos assentar. Glória a Deus. Obrigada ao Ministério de Louvor. Não adianta, vamos colocar. A gente tenta, mas não dá. Paz já convosco, queridos. Hoje o Senhor tem uma ministração maravilhosa no nosso espírito, ao nosso coração. Porque Ele é bom, Ele zela pela sua palavra, Ele cuida do seu povo, cuida do seu rebanho, Ele cuida de você, amém? Cuida do seu coração, cuida da sua história. Ele tem algo para ministrar e durante essa semana, todos esses dias, o Espírito Santo tem ministrado muito no meu coração a respeito de fé. Nós precisamos ter uma fé soberana no Senhor, absoluta, de entrega, de total dependência do Senhor. Nós precisamos viver essa realidade, como filhos de Deus, como servos de Deus. A igreja de Cristo talvez comece a passar por momentos muito difíceis. A gente pensa, mas aqui não é tanto assim, gente. Comece a se atentar. Sim, a igreja de Cristo começa a passar, o cristão começa a passar por algumas dificuldades. Talvez não tão visível aqui para nós, mas há países e lugares onde cristãos estão sendo presos, espancados, mortos, suas famílias também. Então é uma realidade mundial. Porque não acontece conosco, não significa que não está acontecendo por aí. Mas o Senhor, Ele é o dono da igreja, amém? Ele se cuida, Ele é o nosso noivo e Ele faz cumprir o seu propósito, a sua vontade, o seu poder sobre nós. E o Senhor estava ministrando muito ao meu coração sobre isso, sobre essa fé. O quanto ela precisa ser uma entrega. Porque muitas vezes é fácil a gente ter fé quando não acontece conosco. A pastora Regiane vem pedir uma oração por mim, ela está passando por um momento difícil. Então é fácil, muitas vezes, eu orar e crer que as coisas vão acontecer. Mas às vezes acontece conosco situações tão difíceis, tão pesadas, tempestades que chegam até nós, que às vezes a nossa fé fica meio abalada, sim ou não? Começa a angústia, começa a tristeza, começam as dores, as inquietações, a ansiedade. O nosso coração parece que acelera, daí já vem aquele taquicardia, que é aquele pânico. E tudo isso, meus irmãos, não deixa de ser a falta de fé. Nós precisamos vencer certas fases da nossa vida, amém? Hoje uma palavra muito forte, um alimento muito forte para mim e para você. Nós precisamos vencer essas barreiras. Sabe, o inimigo, ele está ao nosso derredor, não é verdade? Ele está ao nosso derredor, ele está aí rondando, e se ele encontra uma casa vazia, ela está toda arrumadinha, vazia, o que ele faz? Ele volta, ele vem para trazer mais prejuízo, trazendo mais inquietação, ele vai conspirar no mundo espiritual para nos fazer cansar, desanimar, desistir, e com isso pode vir a incredulidade. E aqui, nessa passagem que nós vamos ver, na realidade até duas, se a gente conseguir fazer um paralelo entre as duas, Jesus ministra sobre a fé em relação aos discípulos. Eles estavam andando com Jesus, não tanto tempo ainda, mas já estavam vendo os milagres, a palavra do Senhor se cumprindo na história e na região onde eles estavam. Mas eles passaram por açoites, por tempestades,
que abalaram o seu coração. E o Senhor Jesus veio chamar a atenção. Ele ministrou poderosamente algo na vida deles, mas o Senhor também deu uma chamada de atenção. Então, vamos ler comigo no texto lá de Marcos 4, no 33, por favor. Desculpa, né? Eu falei 35. Não, é 35 mesmo, é 35. Eu que olhei errado. Vamos lá. Diz assim: naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para a outra margem. Eles, então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava. E os outros barcos o seguiam. E aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos os despertaram e suplicaram: mestre, não te importa que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-se, silencia-te. E logo o vento serenou, e houve completa bonança. E indagou seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o Deus a quem servimos. Se você sair com essa frase no coração: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele tem o domínio de todas as coisas. Ele é o Senhor soberano. Aleluia, Ele é o nosso mestre, o nosso Senhor e o nosso Salvador. A mensagem hoje tem um nome, se fôssemos dar, um nome, seria As Tempestades da Vida. Meus irmãos, as tempestades, as dificuldades, os problemas, eles vêm. Vem de uma forma ou de outra, vem inesperadamente, de uma maneira imprevisível. Às vezes chega um problema sério financeiro, uma doença, uma injustiça, algum calote, algum problema familiar, no casamento, com os filhos. Há situações neste mundo que ainda nós, por estarmos aqui nessa carne, vamos viver. As tempestades, ela vem para todo mundo. Não importa se aquele servo fiel que está lá todos os cultos, todas as células, ou aquele que está lá fora. A tempestade, os problemas vêm. Por quê? Jesus deixou bem claro que neste mundo nós teremos aflições, sim ou não? Nós também sabemos que este mundo jaz do maligno. Então, nós ainda viveremos situações neste lugar que fogem do nosso controle. E é isso que eu quero que vocês entendam hoje. Há tempestades, há situações que fogem do meu e do seu controle, mas não foge do controle de Deus. Não foge do controle do seu Pai. Ela vem de uma maneira que nos abate e nos pega de surpresa. Mas eu quero trazer uma palavra de esperança, amém? No contexto dessa passagem, eles estão ali no chamado Mar da Galileia. Na realidade, ele não é um mar, ele é um lago. Ele é chamado também de Lago de Genezaré e também de Tiberíades, porque eram as cidades que ficavam ali na região. Ele é um lago de aproximadamente, segundo a história geográfica ali me contou, de uns 21 quilômetros, mais ou menos, de comprimento. E ele fica no meio de uma cadeia de montanhas, acho que é assim que se fala, cadeia de montanhas. E dessas montanhas, a mais famosa, que nós conhecemos muito aqui pela palavra de Deus, é o Monte Hermon.
e ele tem ainda gelo no seu cume, né? No lugar mais alto do Monte Hermon. Então, esse lago fica ali. E é muito comum, do nada, um vento vir dessa região do Monte Hermon gelado, bater nas águas do lago e começar, porque daí ele fica preso. E ali começa uma grande tempestade, até os dias de hoje, por causa da geografia do lugar. Isso acontece do nada. Está tudo numa bonança, de repente vem uma rajada de vento e acontece essa tempestade. E o que o Senhor já está ministrando no nosso coração, às vezes está tudo bem, está tudo tranquilo. Estamos vivendo um momento de paz, um momento de avivamento, um momento importante. Eu não sei porque o Senhor colocou essa mensagem. Já há algum tempo o meu espírito queria falar outra, mas o Senhor confirmava. Crente, nós precisamos entender dessa realidade para vencermos em Cristo Jesus, amém? Então parece que está tudo bem, e parece não está, mas de repente vem uma notícia que nos choca, algo que nos confronta, algo que como se nos desse um soco no estômago, que nos tira a paz. Essa tempestade pode acontecer. E é interessante porque alguns dos apóstolos, eles eram pescadores, e também moravam nessa região. Então, eles sabiam dessa realidade. Na verdade, eles estavam acostumados com essa situação. Meu irmão, nós somos crentes, amém? Servos do Deus Altíssimo, amém? Fazemos parte do exército do Senhor, aleluia? Então, nós precisamos entender e estar preparado para situações que podem vir a acontecer, para que a gente possa estar firmado na fé em Cristo Jesus e glorificar o nome de Deus e testemunhar. Passei pelo vale, mas o meu Deus me socorreu. Nós precisamos aprender isso. Os apóstolos, os discípulos do Senhor já deveriam estar acostumados com essa situação. Vem do nada. E de repente chega aqui. E é interessante. Eu pensava, também eu orei, conversei, ouvi, li algumas coisas. E eu imaginava a situação dos apóstolos. Porque eles não estavam ali em desobediência. Eles não estavam ali rebeldes, não foram coisa da cabeça dele, vamos para o mar da Galileia, vamos para o outro lado, né, chegar lá na cidade de Genezaré, vamos lá. Não, eles estavam seguindo as ordens de Jesus. Presta atenção lá no 35. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos, passemos. A outra tempestade, eu quero que vocês voltem comigo lá em Mateus. Coloca ali, por favor, meus irmãos, em Mateus 14, 22. Olha que interessante. Diz assim, imediatamente após Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem além dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Olha no 24. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília, ou na alta madrugada, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Então, eles já estavam acostumados com uma situação de tempestade. E o Senhor é tão interessante que Ele quer ministrar isso no nosso coração, que Ele coloca isso em duas situações que eles passaram. E aqui, em Mateus, o Senhor insiste para que eles vão para o mar, atravessar para chegar do outro lado da margem. Aqui em Mateus, Jesus está longe, de longe, olhando, vendo todas as situações. Aqui em Marcos, Jesus está no barco. O que isso nos dá a entender?
que mesmo sobre as ordens de Cristo, mesmo fazendo conforme a vontade do Senhor, pode chegar a tempestade na nossa vida. Nós que somos servos de Deus, amém? Confiamos em Deus, precisamos aprender que há situações que Deus permite que vivamos isso, que passemos por essa tempestade para trabalhar no nosso caráter e na nossa vida. Há um propósito. Essa tempestade, se você está passando aqui hoje, em nome de Jesus, o Espírito de Deus diz: isso não vai te destruir. Isso tem um propósito pedagógico, ao ensinamento poderoso do Senhor para a sua vida. Se nós cremos no nosso Senhor, vivemos essa verdade, nós cremos em Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo uma tempestade, até mesmo uma adversidade, algo que foge do nosso controle, Deus tem um propósito na sua vida. Ele garante. Você entregou a sua vida e o seu coração ao Senhor, amém? Declara que Ele é seu mestre, amém? Senhor tem um propósito para a sua vida. Ele quer fazer você chegar até o outro lado da margem. Ele vai empenhar força, tudo que é necessário para fazer você chegar até o outro lado da margem. Até mesmo a tempestade que Ele permite que você passe, vai te fazer chegar até o outro lado da margem. Você será forjado. Você entenda que Jesus tem um propósito na sua vida, que Ele não desistiu de você, que Ele luta por você, que Ele está com você nessa situação. O Senhor é tão bom que Ele respeita os nossos, não vou dizer que Ele respeita os nossos limites dentro de uma situação. Aqui nós vemos uma seguinte estrutura. Os apóstolos veem aquela situação, ficam desesperados, acordam Jesus e então Jesus imediatamente acalma a tempestade. Amém? É como se eles estivessem muito frágeis. É como se o Senhor ainda estivesse mimando com calma. Falando, não, eu vou parar essa tempestade, senão eles não vão dar conta. Eu quero ministrar o coração deles ainda. Então o Senhor, Ele sabe do nosso limite. Ele sabe da nossa condição, mais do que nós mesmos. E dentro disso Ele vai trabalhar. Mas Ele não quer que você viva no mesmo limite. Ele quer que você transborde da glória, transborde na fé, transborde na confiança e na segurança e na dependência dEle. Diferente de lá em Mateus, que o Senhor manda eles irem sozinhos e eles já estavam longe. Diz que na quarta madrugada, ou num horário mais tarde, na quarta vigília, no alta madrugada. Essa quarta vigília seria mais ou menos, conforme a separação que os judeus contavam, das 3 às 6 da manhã. O período mais tenebroso, vamos dizer assim. Eles já estavam há um bom tempo, talvez desde as 6 horas da tarde, que era o comum deles encerrarem todas as suas atividades. Talvez desde as 6 horas que eles foram por mar, até as 3, 4 horas da manhã, sendo fustigado pelas ondas, fustigado pelos ventos, apavorado com o vento contrário. E o Senhor não abandonou, porque Ele disse que estaria conosco todos os dias. Ele está conosco quando nós entendemos, sentimos, sabemos que Ele está conosco. Ele está conosco mesmo quando nós não vemos, não entendemos que Ele está conosco, mas Ele está conosco. E Ele foi ao encontro deles. Mas por que demorou? Porque queria trabalhar de uma maneira mais forte, no caráter, na dependência. O Senhor
qualquer situação que nós passamos, eu sempre falo isso, conversamos muito em casa, falo quando nós estamos discipulando, ministrando, orando para alguém, a gente sempre fala, pare, observe aquilo que Deus quer fazer com você nessa tempestade, neste vento contrário que você está passando. Pare, ore ao Senhor, fique com Ele, deixe Ele ministrar o seu espírito, para que isso passe mais rápido, para que a gente não fique patinando e morra a míngua. Nós precisamos ouvir e entender a direção dEle. Ele está forjando em você um caráter. Ele está forjando em você uma identidade. Ele está ensinando você a depender. Ele está levantando você com poder e com unção. Ele está te dando autoridade, porque lá na frente Ele vai te usar de uma maneira muito poderosa. Então você precisa aprender a depender dEle. Oh, glória! Mesmo quando tudo diz que não, o Senhor é poderoso para transformar em glória na sua vida e na minha vida. Tanto é que eles chegaram lá do outro lado de Genezaré, e a gente vê no capítulo 5 em diante, que eles já foram curar o endemoniado com uma legião, mais de 6.000 demônios aproximadamente, uma legião. O cara se rolava no chão, se jogava, ninguém conseguia cuidar dele. O Senhor queria mostrar aos discípulos, vocês precisam estar preparados em mim, para viver uma situação dessa. Aí mais para frente ele cura, ele ressuscita a filha de Jairo, que a gente conhece, o nome dela não é Talita. Talita cum, que significa filhinha, levanta-se, levanta-te. Então, eles viram a glória de Deus na ressurreição de uma vida. E o Senhor estava falando, entendeu? Porque eu precisava mostrar para vocês que eu sou poderoso, que eu sou Deus de perto, que eu estou com vocês. Infelizmente, enquanto nós estivermos aqui, ainda nós viveremos essas aflições, porque essa carne, ela deseja pecar. Sim ou não? Nós temos que estar nos prendendo no Senhor todos os dias, literalmente nos agarrando nele, para que a gente não se desvie do propósito de Deus. Às vezes nós passamos por uma provação, por uma tempestade, porque Deus quer nos fazer voltar para o propósito dele. Jonas passou por uma grande tempestade. Foi parar na baleia, no peixe grande. Para que então ele entendesse e voltasse para o propósito. Volte o mais rápido para o propósito. Volte o mais rápido para o centro da vontade de Deus. Volte para este Pai que te ama. Volte para este Senhor. Olhe para Ele. Olhe para a vontade dEle. Para que essa tempestade cesse sobre a sua vida. Deus está nos preparando para algo maior, amém? Então, maiores circunstâncias nós vamos passar. Mas em todas elas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E Ele ministra as coisas poderosas aqui. Olha só, o que acontece, vamos lá no 38. Jesus estava na polpa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos os despertaram e suplicaram, mestre, não te importa que pereçamos? Mas olha que interessante, Jesus sabia que ia acontecer a tempestade, sim ou não? Ele previu, ele sabia, ele é soberano, ele sabe de todas as coisas. E ele estava dormindo. Ele estava descansando. Isso nos fala a respeito de paz. Porque Ele é o príncipe da paz. Porque Ele disse que daria uma paz e não uma paz no mundo. A paz dEle estaria sobre as nossas vidas. Então eu e você precisamos aprender a ter essa paz. Para não enlouquecer o nosso coração. E não perdermos a nossa saúde mental. É uma verdade isso, amém? A paz, Jesus, para nos explicar sobre a paz, Ele vive no meio de uma tempestade, dormindo sobre um travesseiro, tranquilo. Porque Ele é poderoso. E Ele queria mostrar para os discípulos, veja bem, esse negócio aí está desse jeito, eu estou dormindo aqui, gente, vou ficar na boa.
Descansa em mim. O Senhor dá paz ao nosso coração. E eu quero dizer que paz não é ausência de tempestade. Paz não é ausência de circunstâncias adversas e ventos contrários. Paz é entender e viver a soberania de Deus na tempestade. Apesar da tempestade, eu tenho paz. Porque em algum momento, como diz Jó, o meu Redentor está vivo e se levantará em meu favor. É num piscar de olhos. O seu Redentor, o seu resgatador, o seu Senhor, Ele vai se levantar em seu favor e vai te tirar dessa situação. Porque, como eu disse, Ele quer fazer você chegar do outro lado da margem. E quando você sair de lá, nós viveremos a história como Jó viveu. Antes eu te conhecia por ouvir falar de você. Hoje os meus olhos te veem. Quer dizer, eu vivo para ti, o Senhor vive em mim. O Senhor é a glória, o Senhor é a resposta. O Senhor faz todas as coisas. E é isso que o Senhor estava mostrando. Meu irmão, não perca sono. Minha irmã, não perca sono. E eu falo isso para mim também. Estamos vivendo uma situação diferente em casa. Com o tempo conto. Mas nós estamos aprendendo a aprender, né? Pai, mãe e filho. Aprendendo a viver na dependência do Senhor. Descansando de que Ele tem o melhor preparado. Por isso que eu falo, é para mim e para você essa mensagem. Nós precisamos ter paz. Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o dono da sua vida. Ele tem as rédeas da sua vida nas mãos dele. Então, chega um momento que ele desperta o mestre e fala assim, Senhor, aquela indignação. E eu estou para ver quem que nunca fez isso. Eu já fiz. Senhor, o senhor não está vendo, não? O senhor não está vendo que está vendo demais? Está demais da conta. Os discípulos dizem, Senhor, o senhor não está vendo que a gente vai morrer tudo aqui? Essas águas estão entrando, o barco vai afundar. Jesus, o senhor não se importa que a gente pereça, que a gente morra. Olha só. Quantas vezes nós também chegamos desse jeito, chorando aos prantos. E eu também. Senhor, o senhor não está vendo essa situação? O senhor não consigo, eu estou sofrendo demais, minha família está sofrendo demais, essa situação está acabando, eu vou morrer, eu vou perecer. O senhor não está vendo? Olha para mim a situação. E ore, e clame, e busque ao Senhor. Nós temos que fazer isso. Mas sabe qual é a questão aqui? Às vezes a gente se chateia mais com a demora da resposta, o tempo que nós temos que passar por essa tempestade, com o problema em si. Entende o que eu quero dizer? Às vezes a gente fica tão magoado, machucado, decepcionado, porque a coisa não se resolve, porque a gente conhece esse Deus e sabe que Ele pode fazer, porque Ele é o Deus do impossível, e está demorando tanto e Ele ainda não fez. Quem aqui, bem escondidinho, já não ficou meio assim? Senhor, o Senhor pode fazer. E por que não faz? Por que não faz? Olha para o seu coração. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Faz essa pergunta ao seu coração. Para você. Por que será que Deus ainda não fez? Quais são as arestas que Ele precisa curar no nosso coração? Quais são as veredas e os caminhos, como a gente falou no domingo, que Jesus ainda precisa consertar no nosso coração? Quais são os posicionamentos que eu e você precisamos ter em Cristo Jesus, para que essa tempestade passe? Ou, Senhor, qual é o propósito
dessa tempestade, para eu aprender de uma vez por todas e para que ela passe. Uma vez eu fiz uma oração dessa, eu estava corajosa naquele dia. Depois me arrependi um pouco, mas eu estava corajosa. Senhor, aquilo que o Senhor tem que tratar, trata de uma vez, porque eu não aguento mais. Trata, porque eu não quero viver feridenta, não quero viver rejeitada, trata tudo de uma vez, mas foi um rolo compressor. Jesus trabalha para que a gente passe do outro lado da margem, para que a gente chegue lá. Para que a vontade dele seja estabelecida, para que a glória dele seja estabelecida, aleluia. Então Jesus traz bonança, e no 40 ele diz assim, indagou aos seus discípulos. Aqui na King James ela tem uma tradução mais literal, às vezes ela é muito boa por causa disso. Diz assim, indagou aos seus discípulos, por que sois covardes? Em algumas traduções está escrito tímidos. Amém? Tem alguém aí com essa tradução? Tímido. Mas o literal grego, né, porque foi escrito em grego em Marcos, é covarde. Covarde é aquele que desanima, que para de lutar, se for ver o sentido mais literal. Ele para de lutar, ele desiste. Ele não quer mais, porque ele acha que ele não vai conseguir, que ele é fraco demais, tem medo demais para conseguir. E o Senhor está falando para mim e para você, por que está sendo covarde neste momento dessa tempestade? Se Ele mesmo diz, eu não vos dei um espírito de covardia, mas um espírito de poder, amor e domínio próprio. Ele está dizendo, não sejam covardes, porque eu habito em vocês através do meu espírito, e Ele dá um espírito de poder sobre a nossa vida, para conquistar, para conseguir, para almejar, para sonhar, para fazer acontecer. Assim é sobre a sua vida. Não é vai acontecer. O Senhor diz, eu dei esse espírito, essa coragem sobre o seu coração. Por isso, nesta noite, se levante no Senhor. Tenha coragem de orar e buscar, Senhor, trabalha no meu coração, porque essa circunstância não vai mais vencer a minha vida. Senhor, trabalha no meu espírito, trabalha na minha fé, porque eu vou depender de Ti. Os próprios apóstolos falavam, Senhor, aumenta a nossa fé, trabalha na nossa fé. Nós precisamos orar nisso. Nós estamos vivendo tempos em que nós precisamos viver pela fé. As circunstâncias e tempestades que serão vencidas na sua vida pela fé, todo o seu esforço, tudo que você fez, isso é bom, você precisa tomar as suas atitudes, mas o Senhor está falando que é pela fé, é pelo braço forte dEle, que a glória dEle será manifestada na sua vida e na sua história, e você vai testemunhar, a mão do Senhor me fez chegar até o outro lado deste mar. Ele é fiel. E qual era o propósito final de tudo isso? O Senhor, então, os discípulos, no 41, os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor, e comentavam uns com os outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Lá em Mateus vai estar escrito assim, no 14:33, então os discípulos estavam no barco, adorando-no e exclamando, verdadeiramente tu és o Filho de Deus, a glória do Senhor será manifesta, você vai ver o poder de Deus sobre a sua vida, você vai reconhecer quem é este, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, aquele que pode fazer, o Deus do impossível,
o Deus de milagre, aquele que se desfez do seu trono e da sua glória, se fez carne, morreu numa cruz para nos salvar. Esse Deus está pelejando por nós e quer se revelar ao seu coração esta noite. Ele fez no passado e fará aqui novamente. Aqui em Mateus, ele vem andando sobre as águas. Ele vem andando sobre as águas, soberano, poderoso. Maravilhado nós ficamos para entender. Sabe o que ele vem andando sobre as águas? Ele fala, sabe essa tempestade? Sabe este mar revolto? Sabe este vento? Sabe essas ondas estão debaixo dos meus pés? Não há nada que possa vencer o nosso Senhor. Ele tem tudo sobre o controle. Todo problema, todas as circunstâncias estão debaixo dos pés dele. E nós, como igreja, venceremos no final. Ele tem esse poder. E é isso que ele quer ministrar. Eu quero pedir que vocês se coloquem de pé. Santo, santo, santo. Coloque a mão no seu coração por um momento. Peça ao Senhor que ministre o teu espírito. Senhor, eu sei que todas as minhas adversidades estão debaixo dos teus pés. Não há nada que te vença, não há nada que te destrua, não há nada impossível para ti. E eu te sirvo, eu sou teu filho, eu sou tua filha, e eu vou vencer junto contigo. O Senhor está no barco da minha vida e da minha história. Comece a chamar Jesus para essa situação, comece a chamar Jesus para essa tempestade. Não ande sozinho, se Ele não quer que você ande sozinho, sozinha, chame Ele para estar contigo. Ele está dizendo, eu piso sobre este problema, eu destruo essa situação, só se renda aos meus pés, viva os meus planos, viva a minha história, viva aquilo que eu estou falando, viva aquilo que é real para a sua vida, viva a história do Senhor para ti. Declare, se essa tempestade vier até você, Ele é o Rei que vai de encontro. Ele é o Rei que estende as suas mãos para você. Ele é o Rei que te levanta dessa circunstância e faz você pisar em cima desses problemas com os pés dele. O Deus da minha salvação. Declare essa verdade. Faça disso uma oração. Minha paixão, minha canção e o meu louvor. Quero orar por você no momento, Pai. Em nome de Jesus, mediante aquilo que o Senhor ministrou ao meu espírito, que eu precisava ter